e da Copa do Brasil. Bom, então o Botafogo vendeu lá, ganhou uma grana e tal, e o jogo vai ser no Maranhão. Eu imagino que a torcida lá na Paraíba não deve ter gostado muito, Nem né? um pouco. Nem um pouco. Eu não gostaria se eu fosse torcedor do Botafogo. Mas temos a provável escalação do Flamengo, é isso? Vamos colocar na tela. Já está. Felipe Luiz com o Matheus. Tem alguns que nem viajaram, né? Arrascaeta, o Pedro também não viajou. Tá aí, ó, o provável Flamengo com o Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Alain, Everton Araújo, Plata ou Matheus Gonçalves. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Com a opção do Juninho, Eugênio Leão. Vai mesclando, né? Como todo mundo tem feito. Exato. Tira um daqui, coloca outro ali e vai mantendo uma base. O Flamengo tem um elenco muito forte, então ele pode abrir mão de jogadores importantes para colocar outros que nem sempre são exatamente no mesmo nível, mas que estão trabalhados. O Flamengo conseguiu fazer, né? O Felipe Luiz, desde que chegou ao clube ano passado, e pelo que tem feito, fez durante pré-temporada, campeonato estadual, um trabalho para que todos entendam o respectivo papel dentro do time. O que fazer com a bola, sem a bola. Então é um time hoje que está preparado, que tem filosofia de jogo, que tem ideia e que os jogadores sabem executar. Então, quando precisa colocar uma reserva, porque tem que poupar jogadores pensando na sequência da temporada, ele pode fazer isso sem, meu Deus do céu, o que esse cara vai me entregar aqui? Ele sabe que a reserva vai entregar X. Pode não ser o X mais 10 do titular, mas o reserva vai entregar. Por exemplo, o Plata jogando no lugar, eventualmente, do Arrascaeta. Não tem exatamente as características do Arrascaeta, mas é um jogador que já mostrou que pode ser eficiente naquela função. E por aí vai, o Varela no lugar do Wesley. O Alan é um Bruno jogador Henrique que no tem lugar jogado do Pedro. melhor. Bruno Henrique. Ou o Juninho. O Bruno Henrique vinha jogando até pouquíssimo tempo como titular. O Pedro só foi começar um jogo no domingo contra o Corinthians. Antes, o titular, na ausência do Pedro, era o Bruno Henrique. Queria falar do Alan, muito criticado porque não conseguiu no Flamengo, até pouco tempo atrás, se aproximar do que foi o Alan do Atlético Mineiro, que foi um grande jogador no Atlético Mineiro, dá sinais de que tem melhorado. Legal, né? Ainda não é o jogador que muita gente esperava e tal, mas ele tem entrado com mais regularidade e quando entra ele está conseguindo ter decisões corretas, ter um pouco mais de intensidade. Acho que o trabalho do Felipe Luiz pode ajudar a resgatar o Alan, que provavelmente será titular hoje. Então, é interessante para a gente ver o desempenho desses caras também, o que eles conseguem entregar, porque cada vez mais o funil vai apertando, né? Você agora tem jogos decisivos de Libertadores, ali na frente tem Mundial de Clubes e o time tem que estar na ponta dos caras. Você sabe qual é a sequência do Flamengo? Os 2 próximos jogos, depois desse de hoje? Não sei, eu não consigo decorar muito jogo. Então eu vou te falar que eu tô com a minha colinha aqui. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, no final de semana, no domingo ou no sábado? No domingo. E na quarta-feira vai a Argentina enfrentar o Central Córdoba, que derrotou o Flamengo no Maracanã. Maracanã. Super decisivo. Sim. Esse jogo pro Flamengo, que também está num grupo aí complicado. Ou seja, o Felipe Luiz tem quase que a obrigação de botar o time que ele vai botar hoje, reserva. Precisa poupar a galera, até porque o Flamengo sofreu por muito tempo com o DM, né? O departamento do médico do Flamengo ficou cheio por muito tempo, com Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Pedro. Então, agora que você está conseguindo contar com esses atletas, a pior coisa do mundo seria ter uma nova lesão. E, é claro, o Eugênio tem toda a razão que o time principal nunca vai ter substitutos à altura em todas as posições. Mas quando você olha esse time que a gente botou na tela do Flamengo, você fala, pô, tá tranquilo, né? Bateria de frente contra qualquer time da Série A, se fosse jogar o Brasileirão. Contra o Botafogo da Paraíba é amplo favorito mesmo com o time reserva, não tem jeito. E acho, assim, não é nada de sensitivo. Eu acho que vai vencer com propriedade hoje. Mesmo com o time reserva. O caminho é esse mesmo. Acho que quando você monta um elenco forte desse jeito, é justamente para conciliar, porque tá pesado para todo mundo. Só para citar o exemplo, Bahia, por exemplo, ontem chegou a 32 jogos na temporada.
quase um campeonato Rapaz. inteiro e a gente não entrou em maio hoje. Então, assim, 1º de maio. E aí a perspectiva do Flamengo também é um monte de coisa. Porque você vê Não mundial, tá muito longe disso, né? Exato. Porque você tem Mundial, você tem a perspectiva de longe em Libertadores e Copa do Brasil. Já lembrou a sequência pesada. Então é justamente nesse cenário. Mantém um time extremamente forte e só reforçar. Lamentar que os torcedores do Botafogo não vão poder ver o time em casa. Será que vai ter uma caravana? Mesmo que né? tenha É um ainda, jeito, né? eu admito que isso me frustra, assim. Porque, para mim, o futebol, acima de tudo, é para as pessoas, né? Para a Exato, torcida. Então, esse momento, de repente, você recebeu o Flamengo na tua casa, um momento tão especial e não vai acontecer. Antes de falar do O Vasco... Flamengo tem 25 jogos na temporada, fará o 26º hoje. É muita coisa. É muita 25, coisa. você vê, ele falou que o Bahia tem 32. É porque o Bahia jogou a fase inicial da Libertadores, o Bahia tem Copa do Nordeste. Essa é a diferença. Acho que Bahia e Corinthians são os times que mais atuaram da Série A em 2020. O Corinthians também jogou a pré lá, A pré também. da Libertadores. Antes de falar do Vasco, tem Operário e Vasco, também pela Copa do Brasil. Eu fiquei pensando agora há pouco. A impressão que eu tenho é que os caras pensaram assim, ih, rapaz, onde nós vamos enfiar essa rodada da Copa do Brasil? Não parece meio assim? Que ela é jogada assim no meio de um monte de coisa? Total. Que tá todo mundo preocupado, vai jogar a Copa do Brasil, você vê quase todos os times poupando e tal, porque fim de semana já tem brasileiro, aí terça, quarta e quinta já tem Libertadores, Sul-Americana. Parece que foi jogado assim, é tanta competição, é tanta competição.